Olha, decisão da União Europeia de vetar a importação de carnes e outros produtos de origem animal no Brasil abriu uma nova frente de preocupação para o agronegócio e para o governo federal. O Bloco Europeu alega que o país não comprovou o cumprimento de exigências sanitárias relacionadas ao uso de antimicrobianos na produção animal. A medida passa a valer em setembro e tornou o Brasil o único país do Mercosul a perder a autorização para exportar esses produtos ao mercado europeu. Vamos ver o que está de fato por trás dessa decisão na matéria do Portal Metrópolis, matéria que já está aberta aqui para a gente conferir. E é o seguinte: a medida foi oficializada nesta sexta-feira pela Comissão Europeia, pode interromper as exportações brasileiras de carne bovina, carne de frango, carne equina, pescado, mel e tripas para o mercado europeu a partir de setembro deste ano. Mas o que é que motivou essa decisão? Segundo a Comissão Europeia, o problema está relacionado ao cumprimento de regras sanitárias do bloco sobre o uso de alguns antimicrobianos. E o que a União Europeia exige? A legislação europeia proíbe a importação de produtos de origem animal provenientes de sistema produtivo que utilizem determinados antimicrobianos para promover ou aumentar os rendimentos dos animais. Os antimicrobianos são substâncias usadas para prevenir ou tratar infecções. Entre eles estão aí os antimicrobianos usados nos bovinos, nos suínos, em todas as carnes que são vendidas e que são exportadas. A União Europeia vem endurecendo as regras, o Brasil sabe disso e continuou fazendo uso dos antibióticos, inclusive nas carnes, o que acabou sendo prejudicial, prejudicando e vetando a venda das carnes para a União Europeia. Essas restrições estão previstas no artigo 118 do Regulamento Europeu e foram complementadas pelo Regulamento Delegado 2023/905, que estabelece essas condições específicas. Por que o Brasil foi retirado da lista? No regulamento publicado na sexta, a Comissão Europeia afirma que não recebeu do Brasil informações e garantias suficientes para demonstrar que o país conseguirá cumprir integralmente as exigências até setembro deste ano. O trecho que trata especificamente do Brasil afirma que a comissão não recebeu informações que garantam que o Brasil aplicou as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das regras. Na prática, essa exclusão significa que o Brasil vai deixar de constar da lista oficial de países autorizados de comercializar esses produtos com os 27 membros da União Europeia. O Mercosul segue parcialmente habilitado, o Brasil prejudicado, o que é muito ruim para o agronegócio brasileiro. Lembrando que o Brasil havia conseguido assinar aí um pacto, um acordo com o Mercosul depois de quase 3 décadas nessa negociação. O presidente Lula conseguiu finalmente assinar esse acordo nesse ano, agora, e agora vem esse veto, infelizmente, à carne brasileira. Eu quero conversar um pouquinho com o Felipe sobre isso, porque muita gente acredita, e é o que estamos vendo aí de acordo com alguns analistas e políticos brasileiros, principalmente da frente parlamentar do agronegócio, o que dizem, Felipe, é que é um protecionismo excessivo dos europeus. Já havíamos visto isso na questão da assinatura do pacto com o Mercosul, do acordo com o Mercosul, isso já havia sido mostrado, da questão do protecionismo. Vimos principalmente os franceses baterem o pé para não assinar esse acordo. O acordo foi assinado, mas existem outras formas, Uma outra contrapartida é essa, e agora a gente vem vendo. Agora tem 2 lados, Felipe? O primeiro lado é que os brasileiros sabiam que é proibida a utilização desses antibióticos, desses antimicrobianos, e continuaram utilizando para a exportação da carne brasileira. E tem um segundo ponto, a segunda alegação dos brasileiros da Frente Parlamentar do Agro, que é o protecionismo excessivo dos europeus. E o que a gente pode acreditar no protecionismo ou dos brasileiros que não vêm seguindo as regras de exportação de carnes para a Europa? Muito bom dia. Bom dia, Neila, os nossos telespectadores. Ô, Neila, você vê, um pouquinho mais de um mês que o Brasil e o Mercosul assinam um contrato, um acordo com a União Europeia, vê essa decisão do Bloco Europeu proibindo a exportação por parte do Brasil de carnes, proteínas animais, frango, equinos,
para a União Europeia. Né? Foi o único país, né, do Mercosul que teve essa proibição. E aí, o pano de fundo que eles alegam é que o Brasil teria um problema sanitário por conta de uso de antimicrobiano. E aí, parte, né, da Associação Brasileira de Proteína Animal, Associação Brasileira de Proteína de Frangos, né, claramente falam que o Brasil não tem nenhum tipo de problema sanitário. Pelo contrário, né, todos os controles sanitários são rígidos, né, no Brasil. E aí criava, para mim, duas situações, duas conclusões. Né? A primeira conclusão é que, de fato, né, há um protecionismo europeu. Né? Todo mundo sabe que a carne do Brasil é uma das melhores do mundo. Né? A gente consegue exportar em grandes quantidades para o mundo todo. Né? A Europa é um bloco importante, né, que corresponde a cerca de 1,8 bilhões, né, de dólares da exportação de carne do Brasil. E com toda certeza, né, a eficiência do agronegócio do Brasil acaba assustando os europeus no que tange a carne brasileira. E aí tem outra questão que chama atenção também. Né? Se o Brasil responde e observa todos os critérios e regulamentos sanitários da União Europeia, por que faltou essa comunicação direta e eficiente do governo brasileiro, do Ministério da Agricultura, do Itamaraty, com o bloco europeu? Né? E com toda certeza, né, se de fato o Brasil não usa antimicrobiano, não usa antibiótico, né, que é uma exigência do mercado europeu, exatamente para evitar que haja, de certa forma, uma proteção, né, da bactéria, né, e que a resistência da bactéria no mercado europeu, né, podendo prejudicar o mercado europeu, o boi europeu, de certa forma. Né. Então, o Brasil precisa ser muito mais eficiente nessa comunicação. Então, eu creio, Neila, que o prazo até setembro, né, que a União Europeia deu, na verdade, a União Europeia não deu prazo nenhum, falou que a partir de setembro está proibida e vedada, né, a comercialização de carnes do Brasil para o bloco europeu. Então, o Brasil tem um período aí de 3, 4 meses para mostrar para a União Europeia, para se comunicar melhor com a União Europeia e comprovar que, de fato, ele cumpre todos os requisitos sanitários. Né? Mas essa é só um ponto, Neila, desse acordo que a União Europeia fez com o Mercosul. Né? Os europeus, com toda certeza, irão criar vários obstáculos para fazer com que o seu produto tenha um ganho, né, por conta do protecionismo. Porque se não tiver nenhum tipo de barreira, a gente sabe que o produto brasileiro, o agronegócio brasileiro é muito mais eficiente e vai entrar na União Europeia com tudo e vai conseguir se fortalecer ainda mais. Bom, e tem repercussão.